Falando sobre o narcisismo, quem é que se acha narcisista ou que convive com um narcisista, avaliar toda a convivência com uma pessoa que porventura venha a ter um caráter narcisista, de perceber os seus erros, as suas falhas. Então, o narcisista é uma pessoa normalmente egoísta, e então acabam se afastando, acabam querendo evitar o contato para que eles não venham a ser uma vítima dessas mães. Quando E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Cláudia Iso por aqui, psicóloga, trazendo mais um vídeo bastante interessante a pedido de vários seguidores para reflexão de todos aí, falando sobre o narcisismo, quem é que se acha narcisista ou que convive com um narcisista, um marido, uma esposa, uma mãe. Bastante relevante esse tema e eu quero que vocês avaliem o que a gente vai falar hoje. Mas antes de entrarmos nesse contexto, quero estar pedindo para você que ainda não se inscreveu, que está visitando o canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. O propósito é ajudar as famílias a terem uma qualidade de vida melhor, então, se você curtiu o vídeo, se você compartilhar, o YouTube vai entender que esse tema é um tema relevante e vai ajudar que chegue a mais famílias, a mais pessoas. Bom, o narcisismo é algo que chama muita atenção, mas antes da gente rotular as pessoas, é uma coisa que eu realmente não sou a favor, a gente precisa avaliar toda a convivência com uma pessoa que porventura venha a ter um caráter narcisista. Lembrando sempre que as vítimas normalmente são vítimas de alguém. E quem agride, normalmente, foi agredido também. Então, eu não quero aqui estar taxando, rotulando ninguém. Mas é importante avaliarmos se a gente convive com pessoas com esse perfil, não só para que a gente diagnostique, mas para que a gente tenha qualidade de vida com essa pessoa e deixe a nossa jornada mais suave, mais fácil. Bom, eu vou estar colocando aqui as características principais do narcisista, né? E vocês avaliem aí conforme o que vocês estão convivendo, o que vocês estão vendo dessas pessoas. O narcisista, normalmente, é uma pessoa muito egoísta, que só pensa em si mesmo, uma pessoa que não reconhece os seus erros, que não percebe quando falha e que, com muita facilidade, coloca a responsabilidade e a culpa sobre os outros. Então, o narcisista, ele acha que sempre ele é uma vítima e que ele está ali pronto para receber elogios, receber aconchego e nunca, jamais ele tem a condição de perceber os seus erros, as suas falhas. Então, o narcisista é uma pessoa normalmente egoísta, que só pensa em si, que está pronto para criticar, para colocar a culpa, a responsabilidade sobre os outros. Uma mãe narcisista, por exemplo, ela explora os filhos, ela acha que os filhos têm que estar sempre prontos para fazer a sua vontade, para socorrer os seus desejos, as suas necessidades, e ela não vê, não percebe o quanto ela prejudica esse filho, essa filha. O filho do narcisista, ele tem normalmente muita dificuldade para enfrentar a vida, porque ele não recebeu estímulos, não recebeu elogios. A mãe narcisista coloca muita carga sobre os filhos, acha que essa criança, ela tem obrigação de dar conta de tudo, que ela tem que ser a melhor em tudo e que ela tem que socorrer as necessidades que muitas vezes são dela mesmo, como, por exemplo, os cuidados com a casa, os cuidados com os irmãos menores.
A mãe narcisista, ela é normalmente uma exploradora. Ela acha que só ela está com a razão, que ela tem sempre o direito de reclamar, que ela tem sempre a razão para reivindicar e coloca a culpa sobre os outros. Normalmente, ela não elogia ninguém. Não é aquela pessoa que consegue ver valor, que consegue falar com sinceridade. Puxa vida, filha, como você é bonita, como você é inteligente, como você fez isso muito bem. Eu estou orgulhosa de você, você mandou bem, você está em condições e eu acredito que você vai conseguir conquistar o que você precisa, porque ela só olha para si mesma. A mãe narcisista, ela só percebe a sua dor, a sua própria beleza, as suas necessidades, e ela se vitimiza muito. Ela olha apenas para o seu sofrimento. Ela traz da infância aquele sofrimento e ela não percebe que transfere esse sofrimento para os filhos. Alguns filhos entram nessa vibe e acham que realmente a mãe é uma vítima e sofrem e acolhem e estão ali simplesmente para fazer a vontade dessa mãe, para servir essa mãe. Mas alguns filhos já conseguem perceber o que está disfuncional e então acabam se afastando, acabam querendo evitar o contato para que eles não venham a ser uma vítima dessas mães. Quando muito pequenos, eles não conseguem se afastar e ficam ali sujeitos à vontade dela, à agressividade dela muitas vezes e aquela maneira de olhar só para si mesma, exigindo amor, lealdade, exigindo admiração, exigindo que esses filhos correspondam ao que ela precisa, ao que ela acha justo. Então, a mãe narcisista, ela explora o sentimento, ela nunca reconhece seu erro e ela tira, ela suga toda a energia dos seus filhos, em vez de estimulá-los, de enviá-los para a vida, de fazer com que eles se sintam confiantes, ela suga, ela mina a energia desses filhos. E isso acaba trazendo muitas consequências emocionais para esses filhos. Então, o mais importante é que os filhos, quando pequenos, consigam receber o apoio de um parente mais próximo, que percebendo essa situação, acolham e façam com que esses filhos tenham uma autoestima suficiente para que eles possam superar essa dificuldade e realizar as coisas que eles precisam, ter uma vida saudável, conseguir um bom trabalho, estudar, ter um casamento, um relacionamento saudável. Esse é um desafio bastante importante, bastante grande para os filhos de mães narcisistas. Então, os parentes que perceberem, o próprio pai, ajudem essa mãe a encontrar um acompanhamento psicoterapêutico para que ela se cure. E é um desafio, porque normalmente ela não reconhece, não percebe essas dificuldades e esses desvios do próprio caráter. Mas, em prol da saúde mental da família, é necessário que as pessoas deem esse suporte para as crianças. Já nos casamentos, também não é muito diferente. Tanto o marido quanto a mulher narcisista só olham para si mesmos, se tornam egoístas, não querem de forma alguma olhar as necessidades do parceiro, perceber o que eles precisam, do que eles gostam, respeitar a vontade e as necessidades do outro. Eles só olham para si e acham que estão sempre certos, nunca reconhecem as suas falhas, não olham para os seus defeitos, porque se consideram acima de qualquer julgamento, se consideram suficientemente bons para não falhar, para não errar. Então, não tem
Parceria, não tem reciprocidade. O casamento com um narcisista é um casamento difícil, onde a gente muitas vezes acaba se colocando no lugar de serviçal, onde você tem que elogiar, onde você precisa acolher as necessidades, as fantasias, onde você só trabalha em função de fazer com que aquele parceiro ou aquela parceira fique bem, fique feliz, fique satisfeito, porque um narcisista contrariado, ele fica muito revoltado, ele pode ter reações muito extremas, ele pode se tornar agressivo, não só com palavras, mas com atitudes também. Então, vigiem, o papel não é rotularmos. O meu intuito aqui, nesse vídeo, não é rotular o marido, a esposa, nem a mãe, o pai de ninguém, mas de ampliar a consciência de vocês para que vocês percebam se estão convivendo com uma pessoa com essas características e, mais do que tudo, busquem ajuda. Encontrem uma forma de ampliar a consciência e de fazer com que essa pessoa passe por um acompanhamento e dessa forma, então, ela se torne uma pessoa mais suportável para si mesma e para o próximo, para o seu convívio familiar. O nosso intuito é trazer qualidade de vida para os filhos, os adolescentes, os casais, e que a vida seja mais leve, que a vida seja mais bonita e que valha a pena, sempre a pena, continuar no nosso propósito de termos qualidade. Então, obrigada por terem ouvido, espero poder ter ajudado e até o nosso próximo vídeo.